Salve Maria Imaculada, Feliz Páscoa. Estamos aqui no canal A Fé Católica. Eu sou o Junão e eu quero apresentar para vocês na íntegra a carta emitida após a finalização da Assembleia Geral dos Bispos no Brasil, a conferência da CNBB. Mas eu gostaria de ler para você porque como muitas pessoas não têm acesso e como muitas pessoas ainda não sabem ler, eu gostaria de ler para você ouvir e entender aquilo que a reunião dos bispos do Brasil inteiro teve como conclusão e apresenta a nós, católicos. Fique no vídeo até o final e já peço a você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas católicas que precisam saber e ouvir aquilo que os bispos dizem a cada um de nós. A esperança não decepciona. Romanos 5:5. A fonte desse texto é o ACI Digital. Guiados pelo Espírito Santo e impulsionados pela ressurreição do Senhor, unidos ao Papa Francisco, nós, os bispos católicos, em comunhão e unidade, reunidos para a primeira Assembleia da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, CNBB, de modo online e com a representação de diversos organismos eclesiais, dirigimos ao povo brasileiro uma mensagem de fé, esperança e corajoso compromisso com a vida e o Brasil. Enche o nosso coração de alegria perceber a explosão de solidariedade que tem marcado todo o país na luta pela superação do flagelo sanitário e social da Covid-19. A partilha de alimentos, bens e espaços, a assistência a pessoas solitárias e a dedicação incansável dos profissionais da saúde são apenas alguns exemplos de incontáveis ações solidárias. Gestores de saúde e agentes públicos, diante de um cenário de medo e insegurança, foram incansáveis e resilientes. O Sistema Único de Saúde mostrou sua fundamental importância e eficácia para a proteção social dos brasileiros. A consciência lúcida da necessidade dos cuidados sanitários e da vacinação em massa venceu a negação de soluções apresentadas pela ciência. Contudo, não nos esquecemos da morte de mais de 660 mil pessoas e nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, trazendo ambas em nossas preces. Agradecemos ainda, de modo particular, as famílias e outros agentes educativos que não se descuidaram da educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos, apesar de todas as dificuldades. Com certeza, a pandemia teria consequências ainda mais devastadoras se não fosse a atuação das famílias, educadores e pessoas de boa vontade, espírito solidário e abnegado. A campanha da Fraternidade 2022 nos interpela a continuar a luta pela educação integral, inclusiva e de qualidade. A grave crise sanitária encontrou o nosso país envolto numa complexa e sistema crise ética, econômica, social e política, que já nos desafiava bem antes da pandemia, escancarando a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. A Covid-19, antes de ser responsável, acentuou todas essas crises, potencializando-as especialmente na vida dos mais pobres e marginalizados. O quadro atual é gravíssimo. O Brasil não vai bem. A fome e a insegurança alimentar são um escândalo para o país. Segundo o maior exportador de alimentos do mundo, já castigado pela alta taxa de desemprego e informalidade. Assistimos estarrecidos, mas não inertes, os criminosos descuidos com a terra, nossa casa comum, num sistema voraz de exploração e degradação
notam-se a dilapidação dos ecossistemas, o desrespeito com os direitos dos povos indígenas, quilombas e ribeirinhos, a perseguição e criminalização de líderes socioambientais e precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente e projetos parlamentares desastrosos contra a casa comum. Tudo isso desemboca numa violência latente, explícita e crescente em nossa sociedade. A crueldade das guerras que assistimos pelos meios de comunicação pode nos deixar anestesiados e desapercebidos do clima de tensão e violência em que vivemos no campo e nas cidades. A liberação e o avanço da mineração em terras indígenas e em outros territórios, a flexibilização da posse e do porte de armas, a legalização do jogo de azar, o feminicídio e a repulsa aos pobres não contribuem para a civilização do amor e ferem a fraternidade universal. Diante deste cenário, esperamos que os governantes promovam grandes e urgentes mudanças, em harmonia com os poderes da República, atendo-se aos princípios e aos valores da Constituição de 1988, já tão desfigurada por meio de projetos de emendas constitucionais. Não se permita a perda de direitos dos trabalhadores e dos pobres, grande maioria da população brasileira. A lógica do confronto que ameaça o Estado democrático de direito e suas instituições transforma adversários em inimigos, desmonta conquistas e direitos consolidados, fomenta o ódio nas redes sociais, deteriora o tecido social e desvia o foco dos desafios fundamentais a serem enfrentados. Nesse contexto, iremos este ano às urnas. O cenário é de incertezas e radicalismos, mas potencialmente carregados de esperança. Nossas escolhas para o Executivo e o Legislativo determinarão o projeto de nação que desejamos. Urge o exercício da cidadania, com consciente participação política, capaz de promover a boa política, como nos diz o Papa Francisco. Necessitamos de uma política salutar, que não se submeta à economia, mas seja capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos, como as conquistas da Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, que afasta do pleito eleitoral candidatos condenados em decisões colegiadas, e da Lei 9.840 de 1999, que criminaliza a compra de votos. Não existe alternativa no campo democrático fora da política com a ativa participação no processo eleitoral. Tem mais ainda, gente. Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje propagadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e a conquista irrevogável do voto. Tumultuar o processo político, fomentar o caos e estimular ações autoritárias não são, em definitivo, projeto de interesse do povo brasileiro. Reiteramos nosso apoio às instituições da República, particularmente aos servidores públicos que se dedicam em garantir a transparência e a integridade das eleições. Parece mais os ministros do STF falando, né? Mas são os bispos. Fica até o final. São os bispos da CNBB que estão falando para nós. Continuamos. 2 ameaças merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa, protagonizada por alguns políticos como por alguns religiosos que colocam em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Não vi a hora de citar o nome de nosso Senhor nessa carta. Citaram. A autonomia e independência do poder civil em relação ao religioso são valores adquiridos e reconhecidos pela Igreja,
e fazem parte do patrimônio da civilização ocidental. A segunda é a disseminação das fake news, que através da mentira e do ódio falseia a realidade, carregando em si o perigoso potencial de manipular consciências. Elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam fraudulentamente projetos orquestrados de poder. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito aos resultados nas eleições. A democracia brasileira, ainda em construção, não pode ser colocada em risco. Conclamamos toda a sociedade brasileira a participar das eleições e a votar com consciência e responsabilidade, escolhendo projetos representados por candidatos e candidatas comprometidos com a defesa integral da vida, defendendo-a em todas suas etapas, desde a concepção até a morte natural, que também não negligenciem os direitos humanos e sociais e nossa casa comum onde a vida se desenvolve. Todos os cristãos somos chamados a preocuparmos-nos com a construção de um mundo melhor, por meio do diálogo e da cultura do encontro, na luta pela justiça e pela paz. Agradecemos os muitos gestos de solidariedade de nossas comunidades, por ocasião da pandemia e dos desastres ambientais. Encorajamos as organizações e os movimentos sociais a continuarem se unindo em mutirão pela vida, especialmente por terra, teto e trabalho. Isso aqui é uma alusão, um apoio ao sem terra, ao sem teto, é isso, não é? Pelo menos é o que eu estou entendendo. Convidamos a todos os irmãos e irmãs, particularmente a juventude, a deixarem-se guiar pela esperança e pelo desejo de uma sociedade justa e fraterna. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, obtenha de Deus as bênçãos para todos nós. Assembleia Geral da CNBB, mensagem em eleições 2022. Eu, de verdade, gostaria de ter ouvido sobre as ações de evangelização no Brasil pós-pandemia, já que foi tanto citado pandemia, né? Eu gostaria que fosse citado, orientado, como é que nós faríamos depois de 2 anos praticamente sem a Santa Missa presencial. Gostaria que fosse falado pelos nossos líderes, os bispos do Brasil inteiro, como seria a ação evangelizadora para anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de verdade que fosse falado sobre a crise da cultura que nós vivemos hoje, sobre a perda dos valores, sobre a perda do cristianismo dentro das famílias. Eu de verdade, meus irmãos, gostaria de ter ouvido uma palavra de esperança, mas não uma palavra de esperança politicamente correta. Gostaria que falasse do senhorio de Jesus. Infelizmente, foi citado o nome de Jesus, somente citado uma única vez, na carta dos nossos bispos. Infelizmente, esta carta é uma carta totalmente politizada, com intenções únicas do desejo da maior parte dos bispos do Brasil. Infelizmente, o que nós vimos foi isso. Isso que eu acabei de ler. Mas eu gostaria de ouvir o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui para eu entender se eu entendi desta maneira sozinho ou aquilo que você entendeu também. Deus te abençoe. Rezemos pela igreja. Eu tentei gravar o vídeo, foram mais de 4 tentativas. Por isso que eu estou deixando o áudio, porque eu não consegui de verdade. Deus te abençoe. Rezemos pela igreja de Deus.